Tá valendo então? Então é isso. Pessoal, beleza? Vou gravar um vídeo também para vocês de geografia. Mesmo algumas salas não tendo aula comigo, eu tenho o nono C e eu só queria deixar algumas palavrinhas para vocês. Eu estou aqui no meu ambiente de casa e muito obrigado por estar assistindo esse vídeo aí. Ó, primeiro de tudo, eu preciso que vocês saibam de uma coisa. Vejam sempre o que a pergunta vai pedir para vocês, ok? Grifem, grifem, grifem e grifem essa prova. Leiam com muita atenção os textos. Fiquem atentos às legendas dos mapas. Retome o que as perguntas dizem. Se cair notícias, vejam com calma aquilo que as perguntas e as notícias estão falando. Se cair imagem, charge, fica atento a todos os detalhes que ela vai passar para vocês. Beleza? Esse daqui vai ser um texto bem rápido, eu vou apagando, o mesmo estilo do texto de história. Seguinte, pessoal, as nossas aulas começam falando sobre hegemonia, tá certo? Ou seja, sobre aquilo quem manda, no caso, quem manda no planeta, no sentido de econômico e politicamente falando, dentro da história. E nós vamos atribuir isso principalmente à Europa, beleza? A cultura foi influenciada pela Europa, uma série de diversidades foram influenciadas pela Europa. Isso acontece desde a época das grandes navegações, lá por volta do século XV, século XIV, século XVI, onde a Europa começa a interconectar o mundo por meio de acordos comerciais com a África, com a Ásia e com a América, e nessa interconexão há um desbalanceamento. Essa interconexão não é igual a beneficiados, no caso a Europa, e aos explorados, no caso o resto do planeta. Beleza? Isso gera uma série de desigualdades e também gera questões que são analisadas por meio de um escopo, por meio de algo que nós chamamos de globalização. Beleza? Que é essa interconexão do planeta, da cultura, da economia, da política, onde tudo acontece muito rápido, tudo é muito interligado, tudo aparentemente é tudo próximo e igual. Essa globalização, ela não é igualitária, beleza? Vale lembrar que dentro disso nós temos interesses econômicos e políticos de quem manda. Principalmente isso é demonstrado na cartografia. Lembra uma frase que eu disse para vocês? Cartografias e mapas são demonstrações de poder. Beleza? Cartografias e mapas são demonstrações de poder. Então essa interconexão, ela não é igual desde a época das grandes navegações. Certo? Perfeito? O que é importante vocês lembrarem? Que a Europa, ela é a grande beneficiada desse processo de globalização. Isso, obviamente, gera uma série de impactos. Impactos esses como as fronteiras são delimitadas por meio dessa globalização, as fronteiras são redesenhadas em diversos momentos da história, como, por exemplo, o descobrimento da América, a partilha da África, a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, são elementos que alteram os territórios. Então, a história demonstra diversos momentos que as fronteiras foram alteradas por conta desse impacto dessa globalização. Beleza? Outra coisa que acontece, uma forte presença da desigualdade, onde sempre há um beneficiado e um outro que é constantemente explorado, tá certo? O nosso conteúdo, pessoal, ele dá um enfoque na Guerra Fria. Vou colocar uma imagem aqui para vocês relembrarem o que é Guerra Fria que pode cair. Só um momento, mas vale lembrar que o termo vem de Guerra Fria pelo fato de não existir um conflito direto entre as duas grandes superpotências mundiais pós Segunda Guerra Mundial. São elas falhou a imagem aqui, são elas os Estados Unidos e a União Soviética, os dois grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, que se aliaram para combater um mal maior, no caso, na época, o nazifascismo, só que culturalmente, politicamente, economicamente, elas são muito diferentes. Os Estados Unidos representando o primeiro mundo, o bloco capitalista, com ações individuais, voltado ao livre mercado, voltado ao
a ideia da democracia, do pluripartidarismo, em contrapartida à União Soviética voltada ao bem coletivo, a um partido que domina tudo e dita as regras, a economia planificada por meio de planos econômicos, então o Estado está presente ali. E esses dois fizeram um cabo de guerra no mundo e disputaram o poder político e econômico em vários locais, na cultura, na sociedade, na tecnologia, vou citar a corrida espacial, a corrida armamentista, tá certo? Nós chamamos essa guerra fria de uma guerra ideológica, um conflito ideológico dentro do mundo bipolarizado, ok? Um mundo bipolarizado. Perfeito? E é uma disputa ideológica. Lipão, teve conflito direto entre as duas? Não. Teve conflitos fortemente influenciados. Por exemplo, a Guerra do Vietnã, com influência direta dos Estados Unidos, a Guerra da Coreia, com influência da União Soviética, mas eles nunca se enfrentaram diretamente. Beleza? Tranquilo? Então, quando falar Guerra Fria, mundo bipolarizado, Estados Unidos contra União Soviética. Vale citar uma coisa aqui que eu vou dar já um adiantamento. A União Soviética, ela é criada em 1917 e ela surge na Rússia e mais um aglomerado de outros países. Vou até colocar uma imagem aqui que já adianta um pouco aquilo que eu tenho para falar. Só um momentinho, gente. E esse conglomerado de diversos países estão sob o poder do Partido Comunista Soviético. Esse Partido Comunista Soviético, ele está no poder de 1917 a 1991 e comanda a região ali com aquelas características que eu falei dentro da Guerra Fria. Ele cai em 1991 por conta de uma crise econômica que acontece na União Soviética desde 1970. Então, desde 1970, a União Soviética tenta se reestruturar com planos econômicos para tentar bater de frente com o capitalismo, mas isso, infelizmente, não dá certo para a União Soviética. E então, essa crise desde 1970, aliado ao autoritarismo e o controle do partido, juntamente com as diferenças culturais dentro da União Soviética, fazem com que tenham reformas políticas chamadas de perestroika e glasnost, feitas por o líder da União Soviética na época, o Mikhail Gorbachev, não vou escrever o nome dele aqui, mas faz com que essa União Soviética se dissolva em 15 novos países diferentes. Essa dissolução desses 15 países existem até hoje. A Rússia ainda é o país que domina toda aquela região ali, ó, vou voltar o mapa para vocês. Só que dentro desse território ainda existem diversos conflitos e disputas entre território, cultura. E vou citar um exemplo aqui, a guerra da Ucrânia. Rússia e Ucrânia brigam por uma região chamada de Crimeia. Tanto é que no conflito, ora essa Crimeia está com a Ucrânia, ora está com a Rússia, em diversos momentos elas vão entrar em combate, vão entrar em embate político e militar e por disputas a essa região aí, beleza? Então a União Soviética, ela é um dos exemplos dessa alteração cartográfica que acontece por conta dessas disputas que acontecem dentro da Guerra Fria. Ok? Eu preciso citar só mais uma coisa para já encerrar esse conteúdo com vocês. Só deixa eu apagar aqui. Meu mouse deu problema agora, eu acho que ele caiu no chão e deu uma pifada. Eu quero falar com vocês sobre o Oriente Médio. E vou pegar uma imagem para demonstrar. Uma imagem não, um elemento cartográfico. Em outras palavras, um mapa. Tá? Só um momentinho que eu vou atualizar aqui vocês. O que vocês precisam saber? Primeiro de tudo, vou falar dos aspectos políticos, ou melhor, geográficos, né, desta região. Só lançando aqui, peguei do próprio slide da Seduc. Primeiro de tudo, o que vocês precisam saber? Esta é a região do Oriente Médio. Por que ela tem esse nome? Porque ela está entre o Oriente Próximo, que é a Europa, está aqui, e o Oriente Distante, né, que é a Ásia. Então, é o Oriente Médio. É uma invenção do mundo ocidental,
ok? Basicamente, nós do Ocidente chamamos essa região de Oriente Médio. Ela está localizada, então, entre a Europa, entre a África e entre a Ásia, que está aqui. Ela é cercada por mares como o Mar Vermelho, Mediterrâneo, Mar Cáspio, Mar Arábico, Golfo Pérsico e Oceano Índico. Além disso, é um local de extrema estratégia na política e na economia global, porque eu vou falar para vocês. Como eu falei, é um conceito criado pelo Ocidente, beleza? Então, é um conceito do Ocidente, ok? O que vocês precisam saber? Primeiro, o relevo. O relevo desta região do Oriente Médio, ele é composto basicamente de montanha, planalto e deserto, certo? 6% da população mundial vive nessa região, ok? Então, é uma região com muita montanha, muito deserto e abriga muita gente. Perfeito? Outra coisa, o clima dessa região, o clima é árido e semiárido. Isso quer dizer que tem temperaturas extremas, ou seja, oscila muito a amplitude térmica aí da região e a ausência de chuva, beleza? Características bem típicas do clima árido e do semiárido. Vale citar uma outra coisa para vocês, a hidrografia. Uma região com muita gente, uma região com muito deserto, com uma grande escassez de água. Ali, claro, nós temos grandes rios importantes, como o Rio Jordão, o Rio Eufrates, o Rio Tigre, são os três principais que eu quero citar para vocês. Só que mesmo assim, nós temos outras regiões importantes, como o Golfo Pérsico, que está muito na atualidade por conta do Estreito de Hormuz. O Irã fechou o Estreito de Hormuz num combate aos Estados Unidos aí. E nós temos também aqui outros mares importantes, como o Mar Vermelho, mas também o Mar Mediterrâneo. Então, é uma região que, desde da chegada do Ocidente ali em contato com esse Oriente Médio, é uma região de extremo valor cultural, político e econômico, certo? Só que a ausência de água determina muita coisa ali dentro, como, por exemplo, locais onde são muito habitados e pouco habitados. Só que hoje, com as tecnologias de dessalinização, com as tecnologias agrícolas, áreas desérticas elas estão sendo ocupadas, né? Só ver aí como está o Catar, o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, que os caras estão habitando o deserto e plantando lá por meio de irrigação e outras formas de tecnologia, certo? Preciso também falar um pouco de uma outra questão, que é a questão econômica. Essa região do Oriente Médio, ela sempre está em foco no planeta, pois é daí que sai grande parte do petróleo consumido pela humanidade, né, da energia consumida pela humanidade, tanto petróleo como gás natural, sai muito dessa região. Então, é uma região de extremo interesse econômico para todo o planeta por conta desses recursos naturais aí, beleza? E o que mais que eu tenho para falar para vocês? Sobre a população, claro, já estou encerrando. A população é uma região, pessoal, como eu falei, com 6% da população mundial. E ela é uma população muito diversa. Só para vocês terem noção, etnicamente falando, nós temos aí judeus, nós temos persas, nós temos turcos, nós temos curdos, que ocupam toda essa região aqui do Oriente Médio. Beleza? Étnica. Além disso, nós temos também uma diversidade linguística, com línguas como o judaí, com línguas como o judeu, né, o hebraico, o persa, o turco, o muçulmano, uma série de línguas que são faladas ali dentro dessa região. E além da questão linguística, nós temos também uma outra questão, que é a religiosa. O Oriente Médio é o berço das três maiores religiões do planeta, certo? A cidade mais sagrada do planeta está aí, que é Jerusalém. O Oriente Médio é berço do Islã, do judaísmo e do cristianismo,
certo? Então, olha que interessante, o Oriente Médio ele é palco de uma diversidade cultural, étnica, religiosa e linguística. Ele tem os principais recursos naturais do planeta, eles estão mais ou menos nessa região, né? Recursos energéticos como petróleo e gás natural. Além disso, esta região do Oriente Médio, ela é um palco de uma diversidade, tudo isso cercado de montanhas, planaltos e desertos e escassez de água, ok? Resultado disso tudo, nós temos dentro deste Oriente Médio uma série de conflitos. Conflitos esses que eu vou falar do apanhado geral. Conflitos esses que são motivados por dificuldades, né? Dificuldades de recursos, né? Escassez de recursos, por diferenças culturais ou também diferenças religiosas e disputas territoriais, além da pressão externa, né? Pressões externas, como por exemplo os Estados Unidos, a Rússia, o Oriente Médio ele acaba sendo palco de diversos e constantes conflitos armados, atentados terroristas, que envolvem esses aspectos e são motivados por todos esses itens que nós listamos aí. Vale citar que atualmente nós temos conflitos dentro do Iêmen, dentro do Irã, né? Nós estamos vendo aí, na Síria, no Líbano, em Israel, na Palestina, no Iraque, certo? E em várias outras regiões aqui existem palcos de disputas também por conta do fim da União Soviética e essas diferenças culturais e territoriais. Beleza? Se vocês pensarem com calma, com uma mente aberta, vai dar tudo certo dentro da prova de vocês. Ok, pessoal? Obrigado por estarem aqui comigo. Valeu, até a próxima. Vai dar tudo certo. Qualquer coisa podem me chamar. Forte abraço, até mais.